Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de maio de 2025. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site, você encontra links para as playlists dos estudos já gravados lá no YouTube e também links para participar ao vivo conosco. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 14h30, horário de Brasil, Brasília. Aguardamos você para estudar conosco. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita, estamos no ano de 1861, já no estudo de número 90. No estudo de número 90, Kardec vai continuar aquela viagem que ele fez a Bordeaux, onde ele apresenta, onde foram oferecido um banquete e estão sendo realizados vários discursos. Então, nós já estudamos 2 discursos, um de Kardec e um de Kardec, um do Espírito Erasto, né, uma psicografia de Erasto para aquele grupo, e antes disso nós tínhamos estudado também um outro discurso de um dos membros da casa. Hoje seria o segundo dia dessa visita de Kardec, e ele vai continuar nesses discursos. Hoje nós vamos estudar o discurso e brinde do senhor Lacoste, que é um negociante, e esse discurso está nas páginas 506 e 507 da Revista Espírita. Pereira, vê se fica bom para você ler. Enquanto você sofre um pouquinho para ler aqui com essa tela, eu vou arrumar minha outra tela do computador e aí a gente já volta ali no modelo normal. Tudo bem? Tudo bem. Então, boa tarde a todos. Vamos, como o Lelo já fez a apresentação, do discurso e brinde do senhor Lacoste, um negociante lá de Bordeaux. Eu gosto sempre disso, a maneira da formalidade que eles iniciavam seus discursos, suas falas, né? Então, começa assim. Senhores, rogo principalmente à juventude que me ouve a bondade de prestar atenção às poucas palavras de fraterna afeição, escrita especialmente para ela. A falta de experiência, a conformidade de nossas idades e a comunhão de nossas ideias me asseguram sua indulgência, benevolência. Nenhum de nós, senhores, acolheu com indiferença a revelação desta santa doutrina, cujos elementos novos foram recolhidos por nosso venerado mestre no livro sábio. Em tempo algum, campo mais vasto foi aberto às nossas imaginações. Jamais horizonte mais grandioso foi desvendado às nossas inteligências. É como o ardor com o ardor da mocidade e sem olhar para trás que nos tornamos adeptos da fé no futuro e pioneiros da civilização futura. Não permita, Deus, que eu venha proferir palavras de desânimo. Vossa crença me são muito conhecidas, senhores, e as sei muito sólidas para crer que a zombaria ou o falso raciocínio de alguns adversários a venham abalar. A juventude é rica em privilégios. Fácil as nobres emoções e ardentes no empreendimento. Possui ainda o entusiasmo da fé, essa alavanca moral que levanta os mundos.
Mas se sua imaginação a empurra além dos obstáculos, ela lhe faz muitas vezes ultrapassar o objetivo. É contra esses desvios que vos exorto, o aconselho dele, né? A vos acautelardes, entregues a vós mesmos, atraído pelo encanto da novidade, levantando a cada passo a ponta do véu que vos ocultava o desconhecido, quase que tocando o dedo na solução do eterno problema. Das causas primeiras, guardai-vos de vos deixar inebriar pelas alegrias do triunfo. Poucos caminhos estão isentos de precipício. A maior confiança segue sempre caminhos fáceis, e nada é mais difícil de obter dos jovens soldados, como das inteligências jovens, do que a moderação na vitória. Aí está o mal que tem para vós, como receio para mim. Felizmente, o remédio está perto do mal. Há entre nós, aqui reunidos, alguns que a maturidade da idade, do talento, aliam a feliz vantagem de terem sido em nossa cidade propagadores esclarecidos do ensino espírita. É a esses espíritos mais calmos e mais refletidos que deveis submeter a direção dos vossos estudos. E graças a essa deferência de todos os dias, graças a essa sobrenação moral, ter-vos a dado trazer a construção do edifício comum, uma pedra que não oscilará. Saibamos, pois, senhores, vencer as questões pueris do amor próprio. Nossa parte, a nossa juventude, não é tão bela. Efetivamente, a nós pertence o futuro. A nós que poderemos assistir, cheios de vida e de fé, quando nossos pais, em espiritismo, viverem no mundo melhor, a esplêndida radiação dessa verdade, da qual eles não terão entrevisto na terra, senão a misteriosa aurora. Deixo-me, pois, esperar, senhores, que possais dizer comigo, e do fundo do coração, a todos os nossos decanos da idade, a todos que, conhecidos ou não, sob a casca do rico ou o avental do operário, fizerem-se adeptos e propagadores da doutrina espírita em Bordeaux. A prosperidade da Sociedade Espírita de Paris, dessa sociedade que impunha tão alto e com tanta firmeza o estandarte sobre o qual aspiramos a nos colocar. Que o senhor Allan Kardec, nosso mestre comum, receba por nossos irmãos de Paris o penhor de uma profunda simpatia que lhes diga que os nossos jovens corações batem em uníssono e que, embora com passos menos seguros, nem por isso deixamos de concorrer para a regeneração universal, estimulado pelos seus exemplos e sucesso. Muito bem. Deixa eu só compartilhar aqui a próxima tela, Pereira. Acho que agora ele vai ficar melhor para nós aqui. Agora sim, né? Agora ficou normal. Alguns problemas tecnológicos, às vezes, né? Fazer parte. Faz transmissão ao vivo. É isso mesmo. Faz parte. Então, vamos passar aqui para o próximo discurso, daí a gente dá uma revisada em cada um dos discursos.
que foram feitos para a gente otimizar. Então, o próximo discurso que nós vamos ler agora, deixa eu pegar aqui. Então, ele é do senhor Sabot. Aqui é o que a gente leu, então, do senhor Sabot. Pode dar continuidade, Pereira, é interessante que esse do senhor Sabot, ele só inicia o discurso e aí já traz uma comunicação de um guia dele referente ao momento que eles estavam vivendo ali no Espiritismo, ali na cidade de Bordeaux. Na realidade, o título agora é Brinde do Senhor Sabot, né? Ele faz um brinde aí. Então começa mais uma vez, senhores, os espíritos querem nos assegurar de que podemos conquistar sua simpatia, unindo os seus aos nossos desejos para a prosperidade dessa santa doutrina, que é a sua obra. O espírito Ferdinando, um de nossos guias protetores, ditou espontaneamente o seguinte ensinamento, que me deixa feliz em vou-lo transmitir. Então agora ele lê, né, uma comunicação que foi recebida, né, do espírito Ferdinand. Aí, entre aspas, que agora é o espírito Ferdinand falando. A grande família espírita, da qual fazeis parte, vê aumentar diariamente o número de seus filhos. Em breve não haverá mais em vossa bela pátria nem cidades, nem povoados onde não se tenha estabelecido a tenda dos membros dessa tribo abençoada por Deus. Já não seria impossível assinalar os números de centros que gravitam em torno do foco luminoso, cuja sede é Paris. Porque os centros das grandes cidades só por nós são conhecidos. Entre estes se distingue pelo saber, inteligência e união fraternal, irmão, a sociedade dos espíritas de Demétrio está destinada a dar frutos em abundância, e se buscar de com eles estabelecer relações amigáveis, baseadas numa estima recíproca, enchereis de doce alegria o coração paternal de vosso chefe aqui presente. O eminente espírito Erastus vos disse ontem: sede unidos, a união faz a força. Evitai, empenhai, né? Pois todos os esforços para conseguir, a fim de que, em pouco tempo, todos os centros espíritas franceses, unidos entre si, pelos laços da fraternidade, possam marchar a passos de gigante pela via traçada. Então, é Ferdinando, né? Guia espiritual do médico ali, né? Só Sabot. Não deve ser o Sabot, não deve ser outro médico. Que é a conclusão de professor Sabot. Agora é isso, agora o senhor Sabot continua, né? Finalmente, e com fiel intérprete dos sentimentos expressos por esse espírito bom, propõe um brinde aos nossos irmãos demetres, em particular em todos os espíritas franceses em geral. Eu acredito que aqui deve ser interessante isso, porque ele deve estar se referindo, porque como acontece aqui no Brasil, quando vem alguns palestrantes de outras regiões, que têm mais destaque, chega aqui em Curitiba. Então, espíritas de outras regiões também vêm junto, né? Vem participar. Então, eu acredito que deveria ter pessoa de mérito, então por isso que ele falou sobre essa questão, né? É bem interessante isso. Senhores, convencidos de que as calorosas palavras pronunciadas ontem em vosso meio pelo nosso honrado chefe espírita não caíram sobre pedras e espinheiros, mas nos vossos corações, agora dispostos a apertar os laços da fraternidade, venham propor um brinde aos nossos irmãos espíritas de Lyon. Eles começaram suas tarefas antes de nós, e para se organizarem,
tiveram de passar pelas mesmas dificuldades que outrora tanto nos fizeram sofrer. Mas, graças aos impulsos que o nosso bem-amado chefe lhes proporcionou no ano passado, deram passo imenso na estrada abençoada em que os espíritos bons estão fazendo entrar a humanidade. Imitemo-los, senhores, que é uma louvável emulação, desejo de igualar, né? Una aos de Bordeaux os espíritos de Lyon, a fim de que a comunhão de pensamento e sentimentos de que todos estiveram animados, deles faça dizer, bordoleses e lioneses são irmãos. Propõe um brinde à união dos irmãos de Bordeaux e Lyon. E dando continuidade aí, né? Agora, né? No Allan Kardec pelos espíritos bordoleses ali, né? O discurso do senhor Desqueiroux, esse nome aqui é difícil, mecânico, em nome do grupo de operários. Então vamos lá, esse discurso, né, agora. Do mecânico aqui. Senhor Allan Kardec, nosso caro mestre, em nome de todos os operários espíritas de Bordeaux, meus amigos, irmãos, permito-me erguer um brinde à vossa prosperidade. Embora já chegado a uma alta perfeição, que Deus vos faça crescer ainda nos bons sentimentos que vos tem animado até hoje. E, sobretudo, vos faça crescer aos olhos do universo e no coração dos que, seguindo a vossa doutrina, se aproximam de Deus. Nós, que somos o número dos que a professam, vos bendizemos do fundo do coração e rogamos ao nosso Criador para que vos deixe ainda muito tempo entre nós, a fim de que, quando vossa missão estiver terminada, já estejamos bastante firmes na fé para nos conduzirmos sozinhos, sem nos afastarmos do bom caminho. Para nós, é uma felicidade inefável ter nascido numa época em que podemos ser esclarecidos pelo Espiritismo. Mas não basta conhecer e desfrutar essa felicidade. Com a doutrina, contraímos compromissos, que consistem em 4 deveres diferentes. Dever de submissão, que nos faça ouvir com docilidade. Dever de afeição, que nos faça amar com ternura. Dever de zelo, para atender seus interesses com ardor, entusiasmo. E por último, dever de prática, que nos faça honrá-lo por nossas obras. Estamos no seio do Espiritismo. E o Espiritismo é para nós uma firme consolação em nossas penas. Não podemos negar que há momentos na vida em que a razão talvez pudesse nos sustentar, mas outros há em que se tem necessidade de toda a fé que dá o Espiritismo para não sucumbir. Em vão, os filósofos vêm pregar uma firmeza estoica, baseada na razão e autocontrole, né? Enunciar suas
pomposas máximas, dizer-nos que nada os perturba, que o homem é feito para possuir a si mesmo e dominar os acontecimentos da vida. Tristes consolações. Longe de suavizar a dor, eles tornam mais amarga. Em todas as suas palavras, só encontramos o vazio e a esterilidade. Mas o Espiritismo nos vem em socorro, provando que nossa própria aflição pode contribuir para a nossa felicidade. Ele coloca aí sobre os filósofos estoicos, né, do estoísmo. Na época a gente percebe claramente que eles usavam com Kardec, porque era um filósofo, né? E hoje está muito em voga, né? A gente percebe bastante estudos ligados ao estoísmo, né? Os filósofos do estoísmo que tem essa linha de pensamento, assim, para dentro de nós, de cada um de nós colocado. Bem interessante isso. E ele continua o discurso. Sim, caro mestre, continuai vossa augusta missão. Continuai nos mostrar essa ciência que vos é ditada pela vontade divina, nosso consolo durante a vida e pensamento inabalável que nos sustentará por ocasião da morte. Recebei, caro mestre, estas poucas palavras, brotadas do coração de vossos filhos, porquanto sois o pai de todos nós. Pai de classe laboriosa dos aflitos. Como bem o sabeis, progresso e sofrimento marcham juntos. Mas quando o desespero oprimia os nossos corações, viesse trazer-nos força e coragem. Sim, ao nos mostrardes o Espiritismo, dissestes, entre aspas. Irmãos, coragem. Suportai corajosamente as provas que vos são enviadas. E Deus vos bendirá. Fecha aspas, né? Palavra de Kardec. Sabeis, pois que somos apóstolos devotados, e que nesse século, como nos que se seguirão, vosso nome será abençoado pelos nossos filhos e pelos nossos amigos operários. Então, antes da gente passar aqui, que daí vem o próprio discurso do Kardec para fechar esse dia de evento. Então, é interessante a gente ver ali que dos 3 discursos, eles fazem 3 abordagens diferentes, né? O senhor Lacoste, e da mesma forma como a gente estudou, acho que foi no estudo passado, não lembro se era no discurso de Kardec ou era na epístola de Erasto, ele faz aquela reflexão, né, a juventude, e que é uma coisa um pouco preocupante, né, a gente já discutiu bastante em outros estudos aí, essa questão da juventude dentro da casa espírita. E vejo que cada vez mais, né, a juventude que está vindo agora, a mais jovem ainda, aí os nascidos de 2010 para frente, né, os que têm 15 anos, muito pouco se importam com essa questão da religiosidade, né, e é difícil para nós, pais, incentivar esses nossos filhos aí a seguir, seja qual for o tipo de religião, né, e quanto mais o espiritismo, que exige um pouco mais de estudo. Então, o senhor Lacoste, ele vem chamar essa questão à juventude, que é a que vai dar continuidade, querendo ou não, é o que vai dar continuidade aí aos nossos trabalhos. Já o senhor Sabó, ele vem de novo, né, e ali não por palavras deles, mas até por palavras ali do próprio Ferdinand, né, que foi o espírito ali comunicante não, que teve a psicografia, né, lida ali na reunião. Ele vem trazer aquela questão da unificação de novo, né, questão da fraternidade, da junção das casas espíritas, de um ajudar o outro, etc., porque tinha lá de Kardec, né, que já era mais velha,
Então, já era desde 57, aqui nós já estamos em 61, e outras casas espíritas ali estavam sendo formadas ali, tanto ali na França, né? Então, ele estava solicitando essa união, né, para que, como diz o ditado, junto, sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, né? Porque um apoia o outro. E é interessante, né? É uma dessas questões aí que o pessoal sempre fala, né? Até critica, às vezes, o espiritismo daquela época, onde era uma religião, né? Eles falavam, né? Uma religião da elite, onde só entravam médicos, advogados, oficiais, né? Militares, tudo mais. E aí vem ali um mecânico, né? Um simples mecânico ali da classe operária, como ele diz, fazer também esse brinde, teve o espaço de fazer esse brinde, né, ou fez em nome ali de toda a classe operária, e até citou ali, em outras palavras ali, né, essa questão de que Jesus, querendo ou não, ele era operário, né, até no começo ali da vida dele, enquanto ele atuava com seu pai terreno José, né, que era um marceneiro, né, um serralheiro, né, um serrador, alguma coisa assim, nessa época com madeira, ele também o ajudava, então, querendo ou não, era também um pouco operário. Então, interessante a gente ver essas três nuances dos três discursos que eles fazem três alertas interessantes, né? Que um é a juventude, que é dar a nossa continuidade, o segundo que é a nossa comunhão aí, a nossa fraternidade entre as outras casas, e eu sempre gosto de pensar assim, quando se fala, tem que fazer tal coisa de unificação, né? Eu não penso macro, será que é uma unificação de Curitiba com a região de Araucária, com a região de São José? Não, não, é Curitiba com Azures. Eu já vou trazer bem para o micro mesmo. A união entre os próprios trabalhadores da própria casa, né? Às vezes nós temos vários grupos dentro da casa, né, que não se conhecem, né? E aí essa união é interessante para fortificar os grupos, né? Por exemplo, a nossa casa, que ela também tem um trabalho conjunto com outra casa, é importante nessas reuniões que são feitas de vez em quando ali, para simplesmente, como se fosse um banquete, como o Kardec está indo, um encontro ali para fazer um estudo, para fazer um café depois disso, né, para manter essa união, porque juntos conseguem ir mais longe. E aí o último discurso, essa questão de que o espiritismo, ele é para todo mundo, não é para a elite, não é para aquele que não entende nada, que tem menos conhecimento de estudo, né, uma pessoa assim mais simples, ele é para todo mundo, porque a forma como Kardec trouxe todas as questões espíritas, ele é uma forma fácil de entender para todo mundo, né, Pedro? Só ressaltando um pouquinho, o título de mecânico, na época, né, não existia a figura de engenheiro, é da classe operária, claro, mas era considerado, por exemplo, um engenheiro de hoje. Né? Então, mecânico, por exemplo, eles falavam muito de sapateiros, eram profissões já, vamos dizer assim, operários mais especializados, né? Tem condições de modificar máquinas, essas coisas assim, tudo era considerado mecânicos, né? Então, ele representa a classe operária, mas você percebe até pelo discurso dele, que era um operário, não era um operário braçal, vamos dizer assim, né? Um simples quebrador de pedra ou apertador de parafuso, coisa desse tipo. Já era um operário, hoje é considerado um engenheiro, vamos dizer assim. Né? Então vamos lá agora o discurso e brinde do Sr. Kardec, né, que é o final, deve ser. Sempre com formalismo na hora de iniciar os discursos. Né? Eu gosto muito disso. Né? Meus caros irmãos do Espiritismo, faltam-me expressões para externar o que sinto por vossa acolhida tão simpática e benevolente. Permite-me, pois, dizer em algumas palavras, e não em longas frases, que nada mais acrescentariam que incluirei minha primeira estada em Bordeaux entre os mais felizes momentos de minha vida, e dela guardarei eterna lembrança. Mas também não esquecerei, senhores, que essa acolhida me impõe uma grande responsabilidade. Há de justificar. O que espero fazer com a ajuda de Deus e dos espíritos bons. Além disso, ela me impõe grandes obrigações.
não só para convosco, mas ainda para com os espíritas de todos os países, das quais sois representantes como membros da grande família. Para com, para com o espiritismo em geral, que acabais de aclamar nessas duas reuniões solenes. E que não tenhais dúvida, colherá no entusiasmo de vossa importante cidade uma força nova para lutar contra os obstáculos que quererão lançar em vosso caminho. Em minha alocução de ontem, falei de sua força irresistível, de que sois a prova evidente. Não é um fato característico a inauguração de uma sociedade espírita que, como a vossa, se inicia pela reunião espontânea de quase 300 pessoas, atraídas não por uma vã curiosidade, mas pela convicção e pelo só desejo de agrupar no único feixe? Sim, senhores, esse fato não somente é característico, como providencial. Eis a respeito o que ainda ontem me dizia, antes da sessão, o Espírito de Verdade e o guia espiritual. Agora, o Espírito de Verdade, todos nós sabemos que é Jesus, né? Nada mais, nada menos do que Jesus. É. Vamos lá agora, entre aspas, o discurso, a comunicação. Deus marcou o conselho de sua imutável vontade a hora da regeneração dos filhos dessa grande cidade. A obra, pois, com confiança e coragem. Esta noite, os destinos de seus habitantes vão começar a sair da rotina das paixões que sua riqueza e seu luxo faziam germinar, como o joio em meio ao trigo, para alcançar, pelo progresso moral, que ele vai imprimir o espiritismo, à altura dos destinos eternos. Como vês, Bordeaux é uma cidade amada pelos espíritos, pois multiplica intramuros sobre todas as formas as nossas sublimes devoções de caridade. Por isso, eles estavam aflitos por vê-la na retaguarda do movimento progressivo que o Espiritismo vem impor à humanidade. Mas os progressos hão de ser tão rápidos que os Espíritos bendirão o Senhor por ter haver inspirado o desejo de vir ajudá-los a entrar nessa via sagrada. Aí o Kardec continua, né? Ele foi o espírita, né? Jesus. Kardec continua. Vedes, pois, senhores, que o impulso que vos anima vem do alto. E bem temerário seria quem o quisesse deter, porquanto seria abatido, como os anjos rebeldes que quiseram lutar contra o poder de Deus. Essa parte aqui, Pereira, achei interessante, Seco, essa afirmação de Kardec, na hora que eu estava montando o slide, porque tem-se, né, pelo entendimento ali bíblico, não sei se é bíblico ou é mais religioso, que Lúcifer foi dos anjos decaídos, né? Surgiu dos anjos decaídos, que queriam ser igual a Deus, e aí tal, Deus expulsou, e aí acabou surgindo luz, que seria o demônio, né? E é interessante Kardec falar aqui o seguinte, olha, é bem temerário, e bem temerário seria quem o quisesse deter, ou seja, quisesse deter o avanço do espiritismo. Porquanto essa pessoa, ou esse grupo que quisesse deter
né, o avanço do espiritismo, seria batido como os anjos rebeldes que quiseram lutar contra o poder de Deus. Deu a impressão aqui que Kardec estava se referindo a essa questão, né, desses anjos que, que se levantaram contra Deus, e aí daí surgiu o demônio, né, que seria o Lúcifer. Mas é interessante escutar isso da afirmação de Kardec. Eu tentei pesquisar um pouco para ver se eu achava alguma coisa mais aprofundada e não achei. Mas eu achei que ficou um texto assim meio que fora do contexto, vindo dele, né? Porque se ele seriam anjos rebeldes, não teriam como ser anjo, né? Porque um anjo não seria rebelde, porque ele já atingiu um nível de evolução, então ele não teria, em tese, aí essa inveja e tal. Né? Então achei que ficou meio estranho isso aqui, até fica para nós, como isso aqui é um estudo e não uma aula, né? Até fica também para os nossos colegas, se quiserem pesquisar alguma coisa aí, para a gente, de repente, nos próximos estudos, debater sobre essa afirmação. Eu acho que ele usou mais um termo desfigurado, que você falou, né? A figura de linguagem, provavelmente na época, estava ali, o pessoal comentava isso, né? Que estava falando dos catolicismos, né, que foi o catolicismo que criou essas questões. Tanto é que tem um estudo do céu e inferno, que nós estamos estudando, inclusive, que ele vem esclarecer bem essas questões. Então, provavelmente foi isso, que naquele momento ele usou essa figura para colocar assim, para ficar bem claro essa, vamos dizer assim, que esses espíritos não conseguiriam, vamos superar, né, todo o avanço do espiritismo. Por isso que ele continua assim, ó. Assim não tem mais a oposição de alguns adversários interessados, que se pavoneiam na sua incredulidade materialista. O materialismo vê chegada a sua última hora, e é o Espiritismo que vem anunciá-la, por ser a aurora que dissipa as trevas da noite. E coisa providencial, o próprio materialismo, sem querer, serve de auxiliar a propagação do Espiritismo, porque seus ataques chamam-se a atenção dos indiferentes. Querem ver o que é. Como encontram, bem, adotam. Tendes prova disso aos vossos olhos. Tem os artigos de um dos jornais de vossa cidade. Os espíritas bordeleses, talvez não. Não passasse da metade do que hoje são. Tal artigo, naturalmente, despertou a curiosidade, como se diz geralmente, onde há fumaça, há fogo. Mediram a importância do fogo pela extensão do artigo. Perguntaram, é bom? É mau? É verdadeiro? É falso? Vejamos para crer. Virão e sabeis o resultado. É. Eu vejo também, Pereira, que naquela época, essa curiosidade, ela funcionou bastante, né? Que os jornais iam lá, escreviam qualquer coisa superficial, e pelo fato que naquela época, né, existiam muitas questões materiais e físicas, né, palpáveis ali da presença dos espíritos, né, com, por exemplo, as mesas girantes, ou como a gente já estudou ali o Douglas Home, ali, que chegava a flutuar, né, a aparição e mudar de cômodo e tal. Então isso criava uma curiosidade no pessoal, eles acabavam indo procurando aí saber e se informar e acabavam virando adeptos do espiritismo. Hoje nessa leva que a gente está, né, hoje não existe mais tantos efeitos materiais, não que eles tenham desaparecido, né, mas hoje entende-se que não há mais a necessidade de chamar as pessoas, né, a população com base na curiosidade, mas sim com base na essência do espiritismo, que é a caridade, a evolução espiritual, né, é esse entendimento. Então não existe mais esse apelo à curiosidade. E também vejo que as pessoas hoje parece que elas não estão tão mais curiosas, né? Então hoje a gente coloca assim, por exemplo, um estudo espírita no YouTube, a gente vê que não atinge tantas pessoas, né? Até os próprios canais assim maiores, tipo Haroldo e tal,
né? Eles não atingem tantas pessoas. Então a gente vê que ou isso é um exemplo claro, né, da transição planetária, onde esses espíritos que estão vindo aí, eles estão vindo mesmo com a oportunidade de dar um novo rumo para a sua evolução e não estão querendo nada, ou talvez nós não estejamos mais atingindo da forma como a gente fazia, como houve o espiritismo, para tentar trazer mais adeptos, né? Tentar atingir mais pessoas com esse conhecimento. Naquela época, esses artigos de jornais eram bem interessantes, né? Que ao invés de eles eliminarem o espiritismo como os jornais queriam, eles aguçaram mais a curiosidade. Né? Hoje a gente não tem praticamente não tem oposição nenhuma, né? A qualquer religião, pelo menos no Brasil, mas também a gente vê assim que não existem, baseando assim pelo recorte da nossa casa, né? Vamos pensar da nossa casa. A gente não vê tantas pessoas novas chegando, né? Querendo ser ali um seguidor aí do espiritismo para aprender. O que você pensa disso, Pedro? Então, mas aí ele está se referindo mais às questões assim que ele refere-se ao materialista, de pessoas eminentes que criticavam, né? Que diziam, que começavam a fazer artigos grandes, e aí instigavam as pessoas a conhecer, né? Mas isso ainda é uma estratégia de marketing utilizada ainda. Os políticos adoram fazer essas coisas. Quando alguém começa a falar muito mal de uma pessoa, né, de determinada coisa, não chama, até nós, né, a curiosidade de você querer saber mais sobre aquela pessoa, né? E aí você acaba conhecendo, aí talvez que não é bem aquilo, né? Porque vocês estão falando tanto mal, é porque ou você acaba criando mais adeptos daquela pessoa. Hoje eu concordo com você, não existe assim tantos críticos, mas de quando em quando aparecem alguns ligados aí a algumas religiões, fazendo alguns discursos, algumas questões aí questionando. E realmente ocorre ao contrário, porque daí a pessoa fala, poxa, mas peraí, pelo que eu fui na casa espírita, não é bem assim e tal, e começa a querer estudar mais e conhecer melhor, né? Se alguém importante está criticando, né? Porque tem alguma coisa por aí que ele fala, tem alguma coisa errada. Eu falo isso até pelo magnetismo, né? Eles fizeram tanta crítica ao magnetismo, que aí instigavam as pessoas a conhecer o magnetismo. Entendeu? Assim, tanto, não, que não sei o quê. Mas como que não pode? Porque se eu fui lá e me atende bem, me fez sentir melhor, por que eu não vou aceitar? Quer dizer, vira ao contrário a raciocínio. Porque às vezes fica sempre os mesmos, só fazendo discurso, mas aí você não alcança os, aquelas pessoas que estão neutras aqui. Está na dúvida, né, para buscar. Mas é interessante o que você falou. Realmente, nós estamos numa fase, sei lá, eles davam nome lá de iluminismo, não sei o quê. Não sei que fase que nós estamos da humanidade agora, que é uma fase assim de muito, sei lá, muito morno, né? Muito assim, vai para lá, vai para cá. Você não dá para definir bem, se fosse classificar esse momento da sociedade, que fase que nós estamos da humanidade, né? Se fosse classificar aí, que nós classificávamos antigamente, da Idade Média, não sei o quê. Hoje fica meio difícil. Talvez no futuro eles vão classificar essa fase aí, né? Você falou dos jovens, é bem nesse sentido que você falou mesmo, tá meio assim, difícil, né? Não vai para cá, vai para lá, deixa ele levar por tudo, né? É interessante esse raciocínio. E vamos colocar aqui, ó. Longe, pois, de atacar o autor do artigo, olha aí que ele está colocando, ó. Devemos agradecer-lhe pela propaganda gratuita. E caso esteja aqui algum de seus amigos, pedimos a este que o aconselhe a recomeçar, a fim de que se ontem éramos 300, sejamos 600 no próximo ano. Sobre isto, eu vos poderia citar fatos curiosos de propaganda semelhante, feita em certas cidades por sermões furibundos, aquele colérico, agressivo, contra o espiritismo. Como Lyon, Bordeaux vem, pois, plantar orgulhosamente a bandeira do espiritismo, e o que vejo me garante que não será arrancada. Bordeaux e Lyon, duas das maiores cidades da França, focos de luz. E ainda dizem que todos os espíritas são loucos. Honra aos loucos.
desta espécie. Não esqueçamos Metz, que também acaba de fundar sua sociedade, onde figuram em grande número oficiais de todos os graus e que reclama sua admissão na grande família. Espero que em breve Toulouse, Marsella e outras cidades, onde já fermenta a nova semente, se junte às suas irmãs mais velhas, dando o sinal da regeneração em suas respectivas regiões. Senhores, em nome da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, levanto um brinde aos espíritas de Bordeaux. A sua união fraterna para resistir ao inimigo que os queria dividir, a fim de ter mais facilmente razão. A esse brinde associo o do íntimo do meu coração e com a mais viva simpatia o grupo espírita dos operários de Bordeaux, que, como os de Lyon, dão admirável exemplo de zelo, devotamento, abnegação e reforma moral. Estou feliz, muito feliz. Vos asseguro de ver vossos delegados reunidos fraternalmente nesta mesa com a elite da sociedade, provando por esta associação a influência do Espiritismo sobre os preconceitos sociais. Não poderia ser de outro modo, quando ele nos ensina que o mais alto colocado no mundo pode ter sido humilde e proletário, e que, ao apertar a mão do último serviçal, talvez aperte a de um irmão, de um pai ou de um amigo. Em nome dos espíritos de Metz, de Leão, dos quais me faço intérprete, eu vos agradeço por os terdes compreendido na expressão de vossos sentimentos fraternos. E agora, aos espíritas bordoleses, senhores, os espíritas não devem ser ingratos. Creio ser dever de reconhecimento não esquecer os que, mesmo sem o querer, servem nossa causa. Assim proponho um brinde ao autor do artigo do Correio de la Tironde, pelo serviço que nos prestou, fazendo votos para que ele repita, de vez em quando, seus espirituosos artigos. E se Deus quiser, logo ele será o único homem sensato de Bordeaux. Olha Kardec, né? Deu uma pincelada irônica, né? Deu. E assim a gente termina, então, essa viagem que Kardec fez a Bordeaux, esses 2 dias que ele teve lá em Bordeaux, onde, como o Pereira falou, né? Era como se fosse uma conferência espírita, né? Onde se reúnem várias pessoas de várias cidades, principalmente ali da região. E a gente teve esses discursos aí, onde em cada um deles a gente conseguiu tirar um pouco de ensinamento, né? Lógico, os discursos ali de Erasto, de Kardec, são bem mais profundos, né? Porque, obviamente, quem estava recebendo Kardec ali queria agradecer, né? Todo o serviço de codificação e de coordenação dos grupos, como o próprio Kardec falou, dos grupos mundiais, né? Porque ele, acolhendo ali todas as comunicações que vinham de todos os locais do planeta para fazer por exemplo, o Livro dos Espíritos, ele é com certeza aí foi um grande coordenador aí de todos os grupos espíritos, e nada mais normal do que as pessoas que recebiam ele lá fazer um brinde de agradecimento a ele, né? Mas mesmo assim, nesses brindes de agradecimento, a gente tirava algum ensinamento, mas obviamente que nos discursos de Kardec ele nunca perdia a oportunidade de dar aquele puxão de orelha e de passar ensinamento bem profundo. Então a gente termina agora essa viagem de Kardec. Na próxima semana a gente já inicia um novo tema aí com novos estilos de textos, né? Para a gente poder dar continuidade no estudo. É interessante que você colocou aí, que falou assim, que ele estava falando para outras regiões, mas
Na realidade, tanto o Espírito de Verdade como o próprio Erasto e o Kardec, ele sabia que estava falando para a prosperidade, né? Para ficar para nós, quando a gente aqui hoje, tanto é que quanto aí passa quase 200 anos, nós estamos vendo o discurso. Quer dizer, eles sabiam disso, né? Ele estava falando que não era só para aqueles espíritas que estavam ali, ou daquela região, né? Que eles estavam colocando uma questão para ficar, como as palavras de Jesus, né? As palavras de Jesus, lá, não fica até hoje, né? Prosperidade. Então, quando ele falava, tinha essa consciência, né? Que o que ele estava falando ali é uma questão que ia ficar, né? Tanto é que acabou hoje, não se vê falar tanto do movimento espírita na região lá e tudo da França, mas quando nós estudamos a revista espírita, que estudamos o espiritismo, nós estamos vendo esse discurso, né? A importância disso. E é meio que normal também, né, Pereira? Vamos considerar aí Jesus, qual local que ele foi mais incompreendido? Na região onde ele esteve, né? Hoje você parte aí para outras regiões do mundo, aí todo mundo compreende Jesus como, né, o nosso modelo e guia. No Espiritismo a gente tem ele como mestre, modelo e guia, o ser mais perfeito que habitou a Terra. As outras religiões cristãs têm ele como o próprio Deus, né, o Deus Filho, né, encarnado não, Deus Filho que esteve na Terra, né. Então, em outros locais, né, tem uma aceitação bem mais ampla de Jesus, e lá onde ele teve, ele não foi tão bem aceito. O Espiritismo também, parece que ele teve uma proliferação bem grande na França, e depois, né, acabou-se por esquecendo, mas graças a Deus, outras regiões aí do planeta, com o próprio Brasil, que é praticamente o país mais forte de espiritismo que tem, né, sendo o Brasil, alguma coisa, né, lógico, não existe acaso, né, não existe, é tudo muito bem organizado pelo plano espiritual, mas as coisas estão acontecendo da forma como tinha que acontecer, né, então, se aqui ainda está florescendo muito, muito esse ensinamento, né, é para que talvez nós possamos, de repente, daqui a um tempo, né, voltar a apresentar o Espiritismo de onde ele nasceu, né? Talvez seja até uma missão nossa, porque o que nota-se é que até mesmo todo o acervo, né, de livros e de comunicações espíritas, se não me engano, estão no Brasil, né? Não estão mais nem na França, né? Então, para você ver a importância, né, que a gente tem nesse papel do espiritismo. Não sei se estão todos no Brasil, mas realmente eu sei que aqueles acervos que estavam meio perdidos foram adquiridos por alguns dos historiadores espíritas aí e foram trazidos para o Brasil, né? Alguns estudos, né, que estavam meio perdidos. É interessante o que você comenta, e eu acho sim que faz sentido tudo isso, né? Você vê onde que você falou, comentou de Jesus, né? Lá naquela região dele lá, guerra e briga para lá e para cá, brigando ainda pelo cristianismo e tal lá, e o islamismo e não sei o que e tal. E o cristianismo não pagou para o mundo inteiro, né? Em as regiões que ele deveria ser forte, realmente não é, né? Por isso que tem aquele ditado, né, dito popular, que santo de casa não faz milagre, né? Então é mais ou menos isso. Eu acredito que deve ser da própria essência humana, né? Não acreditar quando alguma coisa sai ali do teu meio, né? Ah, uma pessoa que sai do teu meio fazendo uma coisa boa e tal, não acredita que aquilo pode ser, né, tão valioso, né? Assim como a gente vê lá, né, nos escritos bíblicos, né? Ah, Jesus é de Nazaré, nossa, mas e de Nazaré pode sair alguma coisa boa, né? Como assim, né? São vários espíritos, são várias pessoas, né, de criações diferentes, como que pode não sair uma coisa boa de lá, né? Então a gente tem esse preconceito, acho que é meio da nossa evolução ainda, né? Pouca evolução, vamos dizer assim, mas a gente está nesse caminho, né? Na luta aí para conseguir evoluir. Então, você falou isso assim, até nos próprios grupos mediúnicos, nós estávamos comentando sobre a universalização das ideias, né, de comunicações. Então, às vezes, você sabe, nos grupos que a gente participa, e às vezes nos grupos que a gente conhece, próximo de nós, saem comunicações belíssimas, psicografias. E a gente fica sempre meio assim, né? Ah, mas não pode. Às vezes, porque tem isso mesmo, parece que a gente valoriza mais do que vem de outro, que vem não sei do quê, que é do e não valoriza, às vezes, aquilo que está tão perto de nós. Eu sei que eu já vi algumas comunicações, você também percebeu, bonita, né? Belíssimas, assim, que vem assim.
na simplicidade, mas você já olha assim, lá, né? Porque foi feito aqui, parece médio, né? Então, acho que tem que. É um paradigma a ser quebrado, né? O que nós estamos falando da universalização é isso, tem que abrir, tem que olhar pelo conteúdo, como o Kardec falava. Eu tenho visto aí algumas comunicações vindas próximo de nós, olha, de conteúdo profundo, se a gente analisar, né? Mas são perdidas, né? Fica perdida assim, lida ali e tal, e fica por aquilo mesmo. A importância disso, né? Porque nos valoriza aquilo que está bem perto de nós. Né? Olha, interessante, é uma coisa assim para ser revista, né? Que nós sempre estamos aqui falando isso, né? Essa questão da universalização, que chegasse essas comunicações, fizesse uma central. Hoje, com toda a facilidade que nós temos aí, né? De grupos de WhatsApp, de grupos, era muito fácil, na época Kardec era difícil, né? Tinha que escrever a carta lá e tal, mandar por correio, que demorava meses, né? Para chegar lá e tal. E o Kardec fazia isso, e nós, com toda essa facilidade que tem, não conseguimos fazer. É de se repensar isso, né? De pensar bem sobre essas questões. Muito bem. Bom, aí, meus amigos, minhas amigas, companheiros, mais uma mensagem, mais um tudo para refletir. Principalmente aqueles amigos que estudam e gostam. Também serve para aqueles que estão adentrando, começando a estudar espiritismo, que às vezes assiste esses vídeos, que essas mensagens, esses estudos, sirvam para despertar aí o interesse de se aprofundar, ler as obras básicas, estudar a revista espírita desde os primeiros anos, e assim ir encontrando as respostas. Eu gosto sempre de quem somos, para onde vamos. Esse é o propósito da filosofia. Querido Tamir, a nossa gratidão, como sempre, não esquecer jamais. A Deus que nos concede, que nos concedeu essa oportunidade de nesta nossa experiência caratônica estarmos próximos, estudando essa filosofia. Assim como de um discurso houve esse agradecimento a Deus por ter entrado em contato. Nós agradecemos porque podemos dizer que somos aqueles estudiosos de última hora que, após passarmos por experiências difíceis, buscando outros caminhos, foi nos proporcionado essas oportunidades de entrar em contato com a filosofia, revela realmente a nossa verdadeira essência do mundo terreno, do mundo espiritual. Obrigado, Deus. Ao nosso mestre, nosso guia Jesus, pelo Evangelho, pelo cristianismo, mas também pela coordenação desta filosofia espiritismo, também, que estávamos sob a sua coordenação. E nós, com certeza, consideramos o Consolador prometido, que vem nos abrir o véu da nossa ignorância. E assim, através da filosofia espírita, conseguimos entender melhor o Evangelho. Obrigado, mestre. A nossa gratidão e amor a todos os amigos espirituais que nos acompanham, nossos guias,
nossos guias coletivos da calma, nossos guias e mentores desse trabalho, dos outros trabalhos. Nossa gratidão e amor. Obrigado, amigos, por nos orientar, nos guiar, principalmente nas nossas dificuldades. E constantemente, idêntico naquelas épocas remotas, ainda hoje sofremos assédio para existir, modificarmos os nossos caminhos. Mas graças a esses bondosos guias, persistimos, continuamos. Muito obrigado, amigo. E assim também vão nossos desejos de força, coragem, discernimento, persistência para todos aqueles amigos que estão iniciando o estudo desta filosofia, dessa tão bela, tão força. Eu desejo a vocês um feliz fim de semana e que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para mais um estudo de legal. Assim seja.